E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência vendo mais casos de lesões traumáticas hepáticas. Vamos ver um pouco mais esse espectro de alteração. Se você não me conhece, é um prazer, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ariel, sou médico radiologista e trabalho como assistente no grupo de emergências do Hospital das Clínicas da USP. Bom, então vamos começar com esse caso de um paciente masculino de 28 anos. Sistemática mesma, vamos ver a fase pré-contraste, a arterial, a portal e a excretora, que é a mais tardia. Então a gente está aqui na transição tóraco-abdominal, na fase pré-contraste. Aqui a gente vê o coração, pulmão direito, pulmão esquerdo e a aorta. A gente vai descendo, vamos chegar na transição, chega aqui começa o parênquima hepático. Aqui está a veia cava inferior. E a gente vai seguindo. No sem contraste, muitas vezes é difícil a gente ver alguma lesão, né? Uma das coisas que pode ajudar a gente é tentar fechar a janela para ver se isso aumenta o contraste para o nosso olho. Mas aqui, repare que parece ter alguma coisa mais central, mas não é muito bem visível, né, para a gente. Então, a fase com contraste ajudaria muito. Além disso, a gordura aqui ao redor do parênquima hepático, ela não está densificada, a gente não vê sangramento, não vê líquido livre aqui ao redor, né? Então, a gordura está com a atenuação preservada. Aqui a gente vê o fim do lobo direito, a gente não vê densificação, não vê grandes espessamentos dos folhetos peritoneais. Então é um caso difícil para a gente avaliar na fase sem contraste, né? Aparentemente tem um certo edema, e no contexto de trauma pode ser até um pouco de líquido aqui na região central periportal, mas a gente vai ver melhor na fase com contraste. Então essa é a pré, vamos para a arterial. Agora a gente está na fase arterial, vamos descendo, coração, aorta, começo do fígado. E aí a gente vai descendo, desde a parte lá de cima, a gente já vê uma área heterogênea nesse parênquima hepático, ó, e ela é bem extensa, é muito maior do que aquilo que a gente estava vendo na fase pré-contraste. A gente não conseguia ver bem isso, delimitar isso. Então aqui tudo isso é alteração e dentro do contexto de trauma é uma laceração hepática, né? A gente vai descendo, a gente não vê nada aqui de forma diferente do que a gente viu na fase pré-contraste, nessa gordura perihepática, mas além disso a gente sempre tem que ver, tem lesões de órgão sólido, lesão traumática, a gente vai procurar sangramento ativo. Então vamos lá, ó, a gente começa aqui, já tem esse pontinho branco, atenuação semelhante à aorta, não é uma estrutura tubuliforme, a gente não está caracterizando um vaso, então provavelmente é um contraste que está extravasando, então provavelmente isso é um sangramento ativo. Aqui uma outra área de aspecto semelhante, essa parte aqui também. Então provavelmente a gente tem focos de sangramento ativo. São discretos, então a gente vai ver nas outras fases. Além disso, a gente, principalmente fechando um pouco a janela, repare na atenuação desse parênquima ao redor da área. Veja que aqui ele está mais branco do que essa parte mais periférica, mais medial do lobo esquerdo, bem como aqui na parte posterior do lobo direito. Isso daqui provavelmente é um distúrbio perfusional desse parênquima. Essa parte, essa região, deve ficar com uma atenuação homogênea em relação ao resto do parênquima nas outras fases. E aí assim a gente caracteriza um distúrbio perfusional. Então vamos ver nas fases seguintes essas duas coisas, o distúrbio perfusional e a possibilidade de um sangramento ativo. Então agora a gente está na portal, que é a fase subsequente à fase arterial. Mesma coisa, chegando na transição, a gente já vê a área hipoatenuante aqui, irregular, heterogênea da área de laceração hepática. Aquele primeiro foquinho de sangramento ativo, ele está um pouco maior, então caracteriza sim um sangramento ativo. E aqui aquela outra área também um pouco mais anterior e inferior também está um pouco maior. Então é sangramento ativo. E veja como esse parênquima aqui e esse parênquima aqui está semelhante agora, atenuação, àquela área circunjacente à laceração.
Então a gente caracteriza sim uma área de distúrbio perfusional. Então a gente tem uma laceração hepática, principalmente aqui central, né, pegando mais o segmento 4 e o segmento 8 principalmente, com sangramento ativo e com distúrbio perfusional circunjacente. Vamos ver a fase excretora mais tardia. Então, mesma coisa, vamos descendo. Veja que começa a ficar um pouco mais difícil para a gente caracterizar a área lacerada, né, lesionada do parênquima hepático, mas mesmo assim é bem mais fácil do que na fase pré-contraste. Aquele primeiro foquinho de sangramento ativo, ele fica um pouco mais difícil, mas você vê ele numa área maior, ele está mais tênue, porque ele está extravasando, aumentando a sua área. E aí a gente vê então esse sangramento ativo. Aquela outra área mais anterior está maior. E aí aqui a gente consegue caracterizar tudo isso daqui, toda essa parte mais branca, ó, a gente vai fechar a janela, toda essa área é o contraste extravasando do sangramento ativo. Então tudo isso daqui é uma área de sangramento ativo. E aí repare mais uma vez que o parênquima ao redor, que estava um pouco mais heterogêneo e hipoatenuante na fase arterial, normalizou a contração na fase portal e persistiu normalizado na fase excretora. A gordura continua de aspecto semelhante à gordura perihepática, a gente não vê líquido livre aqui na cavidade abdominal, então os achados deste caso para lesão hepática são esses. Vamos ver mais um caso. Bom, esse caso é de um paciente de 19 anos. Mais uma vez, vai ter vários outros achados, a gente vai focar principalmente nas lesões hepáticas, mas esse caso a gente vai ver um pouquinho mais, porque ele tem um achado bem peculiar. Aqui na transição tóraco-abdominal, a gente já vê esse derrame pleural à direita, no contexto de trauma, é um hemotórax, provavelmente vai ter fraturas de arcos costais, então a gente vai descendo aqui, vamos olhar, ó, aqui já tem fratura, né? Já tem esse enfisema de subcutâneo, enfisema mais profundo. Ó, aqui tem outra fratura de arco costal com desvio, né? Esse segmento mais posterior está desviado medialmente. Aqui tem um traço de fratura. Aqui tem outro traço de fratura. Então temos múltiplos traços de fratura nesses arcos costais. Então provavelmente daí que vem o sangramento para o espaço pleural, e aí aumenta a chance desses arcos costais terem quebrados, batidos ali, e ter lacerado também o parênquima hepático. Ó, até aqui embaixo tem fratura desses arcos costais. Ótimo, vamos ver agora o parênquima hepático na fase pré-contraste. Vamos ver se a gente consegue caracterizar alguma área heterogênea, com atenuação um pouco mais irregular. Então a gente está aqui vendo o parênquima hepático, não parece ter muita coisa heterogênea nessa região, na fase pré-contraste. A gente fecha a janela, que às vezes aumenta a sensibilidade para o nosso olho, mas apesar de ser difícil, a gente consegue distinguir uma tênue quantidade aqui entre o que é fígado e o que tem aqui a mais. Então aqui a gente tem líquido livre, na cavidade abdominal. Então é suspeito para ter uma lesão hepática. A gente tem um pouco de líquido livre aqui também na goteira parietocólica à esquerda, essa gordura aqui do retroperitônio, um pouco do meso também está densificada. Então a nossa área suspeita nessa fase pré-contraste é que tenha uma lesão mais extensa no abdômen superior. Vamos dar sequência, vamos olhar as fases arterial, portal e a excretora. Bom, agora a gente está na fase arterial, coração, aorta. Aqui a gente consegue distinguir que tudo isso daqui é o hemotórax, né? Um moderado hemotórax, as fraturas que a gente via, e aí aqui já começa a aparecer o fígado. Nessa região ele está com uma atenuação homogênea, preservada, a gente vai descendo, o lobo esquerdo também tem, e vamos dando sequência, ó, aqui já começa a ficar um pouco heterogêneo, e aqui também. Então a gente está com uma área, e é bem onde tinha aquelas fraturas de arcos costais. Ó, aqui a gente tem esse desvio mais anterior, então aqui a gente até vê uma faixa meio em cunha, né? Então possivelmente bateu, fraturou,
esse fragmento aqui deve ter lesionado diretamente esse parênquima hepático. Então aqui, ó, tudo isso daqui, áreas irregulares, heterogêneas, de aspecto geográfico, mostrando essa laceração hepática. Aqui a gente consegue distinguir também o que tem de parênquima hepático normal, né? E dentro disso a gente vai seguindo, aqui a gente já consegue ver o líquido livre que deu para ser caracterizado na fase pré-contraste. Aqui a gente tem o finzinho do parênquima hepático, e aí aqui essa parte já é líquido livre. É um pouco mais escuro, né? Porque não está com contrastação semelhante ao parênquima, né? Então aqui a gente vê esse líquido. Vamos voltar. Lesões hepáticas, laceração, procurar sangramento ativo. Fase arterial. Então aqui a gente vai indo, a gente observa esse foquinho aqui, ó, irregular, heterogêneo, está expandindo, não é tubuliforme. Por exemplo, aqui é um vaso, você vê que ele vai bem linearzinho, bem normal. Aqui é um outro vaso, é pequenininho, mas ó, ele segue a estrutura tubuliforme de um vaso. Esse daqui não obedece, ele está esparramando, está abrindo. Então a gente tem uma área bem suspeita de sangramento ativo. A gente já consegue caracterizar isso só nessa fase. Outra coisa é que na região portal mais central, a gente vê uma área hipoatenuante que pega de um lado e de outro. Isso não vai ser dilatação de via biliar. Isso daqui é edema, até um pouco de líquido que veio dessa lesão, laceração, que está circunjacente ao espaço portal. Então não é... Se fosse uma dilatação de via biliar, a gente só veria em uma das faces desse espaço. Então, estamos diante disso, vamos ver a fase subsequente a portal. Mesma coisa, derrame pleural, né, o hemotórax, parênquima hepático aqui já com atenuação preservada nessa região. Dando sequência aqui na parte mais inferior, a gente vai ter principalmente aqui segmento, pega um pouco do 8, pega mais o 7 e principalmente o 6. Então aqui é aquela área heterogênea, a gente vai descendo e a área de extravasamento de contraste, ó, maior, está aqui, a gente consegue ver melhor essa progressão do contraste. Então vamos dar sequência, vamos ver a fase excretora. Na fase excretora, a mesma caracterização, né? Parênquima hepático, aqui já vê aquela área de laceração mais superior, é mais difícil de ver, mas o que a gente vai ver mais extenso é a área do extravasamento de contraste. Veja que é mais difícil, mas a gente tem que fechar a janela para procurar isso. A gente vai ver esse branco numa área maior, ele é mais tênue, mas é uma área maior. Então a gente caracteriza esse sangramento ativo na lesão hepática. Nesse caso tem uma outra coisa bem interessante a ser mostrada. Vamos ver o rim direito. Veja, aqui começa o rim direito. Ele está hipoatenuante, ele está com uma atenuação parecida com aqui, mas ele está até um pouco mais escuro. Parece que esse rim está apagado, né? E o que daria a luz para ele? O que demonstraria ele melhor? É o contraste. Então aqui a gente vê o rim esquerdo está contrastando normal, essa é a contrastação esperada, né? A diferenciação córtico-medular. Aqui no rim direito, olha, essa parte a gente não vê nada, não tem nada contrastando. Aqui começa uma área de contraste, aqui tem contraste, e aí no terço médio inferior ele está com uma contrastação preservada. A gordura ao redor do rim tem um pouco de densificação aqui, de um acúmulo líquido nessa face posterolateral à direita, mas está mais inferiormente. E na região superior, onde ele está apagado, a gente consegue delimitar a gordura perirenal. Bom, se fosse uma extensa laceração, a gente esperaria que isso daqui tivesse mais borrado, mais densificado. E aqui é um negócio bem homogêneo, bem estanque, essa parada de contrastação. Não é um negócio tão geográfico. Aqui é um pouco mais geográfico essa porção. Então pode ter uma laceração, uma lesão traumática aqui desse parênquima? Sim, possivelmente.
Mas vamos ver os vasos, né? Vamos ver por que não tem contraste naquela parte superior do rim. Então aqui a gente está diante da artéria renal principal à direita, a gente vê ela, a gente vê as segmentares aqui vindo, a inferior e a média, e vamos ver a segmentar superior, ela origina aqui, está vindo, e olha esse vasinho aqui, ó, ele some, ele desaparece, tem uma oclusão. Então aqui está ocluindo e está tendo uma desvascularização desse polo. Esse polo superior renal está tendo uma isquemia, um infarto. Agora a gente vai ver a arteriografia desse paciente. Ele tem a arteriografia hepática que mostrava o sangramento ativo. Como a gente viu no vídeo anterior já um exemplo de arteriografia positiva para o parênquima hepático, eu não vou mostrar. Se quiser, veja no vídeo anterior de lesão hepática. E aí a gente vai ver aqui o rim. Então aqui está a artéria renal, direita, segmentar inferior, segmentar médio. Vamos ver a progressão desse contraste. Ó, aqui a gente começa a delimitar o parênquima renal, né? Já vê as interlobares. Agora aqui no polo superior, essa segmentar, ó, vem e tem o stop aqui, abrupto. Então aqui está mostrando a área da oclusão. E veja como esse parênquima renal ele contrasta bem nessa porção inferior, no terço médio, e aí o polo superior não está contrastando, não está recebendo esse contraste iodado. Então aqui a gente demonstra essa oclusão que a gente viu na tomografia. Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Obrigado por assistir até aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixa de dar o like embaixo, se inscreva também no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos e convide algum amigo que tenha interesse nesse tipo de material e conteúdo. Obrigado e até o próximo.